Obrigado, senhor presidente. Olha, eu fui pego de surpresa com esse debate. Esse projeto entrou na ordem do dia, se não me engano, por um requerimento de urgência. Mas o que me surpreendeu é porque, quando eu assumi o mandato, eu tinha vontade de mudar o nome de várias ruas do Rio de Janeiro. Várias ruas. Tem uma que me incomoda muito na Tijuca, que é a rua Almirante Cochrane. Que o Almirante Cochrane foi um facínora, um mercenário que massacrou milhares de brasileiros, né, no período da independência. E está lá a rua na Tijuca homenageando o Almirante Cochrane. Só que aí eu descobri que a gente não pode mudar nome de rua na cidade por mais de 20 anos. Aí eu me pergunto, bom, eu imaginava então que se a gente não pode mudar o nome de rua com mais de 20 anos, imagina mudar o nome de um bairro com mais de 20 anos, muito mais de 20 anos. Então me parece que há uma incoerência. Nesse caso, a gente não pode menos, mas pode mais. Há uma dúvida, eu gostaria que alguém esclarecesse a respeito da legalidade desse projeto. Como é que eu não posso mudar o nome de uma rua com mais de 20 anos e posso mudar o nome de um bairro? Essa é a primeira questão. Em segundo lugar, não é à toa, eu entendi depois, não é à toa que a gente não pode mudar o nome de uma rua depois de 20 anos. Eu até acho que, dependendo das circunstâncias, como por exemplo as ruas que homenageiam, né, os líderes da ditadura militar, etc., a gente deveria mudar mesmo assim. Mas a gente não muda o nome da rua que tem mais de 20 anos para não causar uma série de transtornos aos moradores daquela rua. Terem que mudar endereço, terem que fazer novos cartões de visita, que seja, com seu novo endereço, explicar para as pessoas que estão acostumadas, né? É um complicador, causa um transtorno na vida das pessoas. Mudar o nome de um bairro também certamente causará transtornos na vida de um monte de gente. Agora, mais do que isso, eu fico me perguntando por que os bairros têm seus nomes. Não é uma coisa arbitrária. Chega o burocrata e decide, olha, esse bairro vai ter tal nome, aquele bairro vai ter outro nome. Isso nas cidades planejadas pode até ser, mas no Rio de Janeiro os nomes dos bairros têm a ver com a história dos locais, tem o porquê da existência desses nomes. Uma das regiões afetadas pela mudança é o bairro de Camurim. Aí eu vim aqui descobrir por que é Camurim o nome desse bairro. Bom, Camurim é mais um bairro do Rio de Janeiro que tem um nome de origem tupi. É uma região que provavelmente, eu não tenho certeza, mas ela pode há mais de 450 anos ser conhecida como Camurim, já que é um nome de origem indígena. Inclusive, a título de curiosidade, Camurim significa robalozinho, um robalo pequeno, né? É um robalo. Tem a ver nitidamente com a tradição de pesca da região. Aí, a gente vai e muda o nome do bairro. Tem os transtornos que vão causar aos moradores. E a opinião dos moradores? O que pensam os moradores da região, né? Da região sobre a mudança do nome de bairro? Eles foram consultados? Teve audiência pública? Ou foi uma... como é que foi essa consulta? Os moradores da Vila Autódromo foram perguntados, né? Tem várias comunidades ali que estão inclusive sob ameaça de remoção. Os moradores do bairro querem essa mudança? Eles querem essa mudança? Ou não interessa a opinião dos moradores daquela região da cidade? Que eu tenho certeza que essa Câmara Municipal não mudaria o nome da Tijuca sem saber a opinião dos tijucanos. Não mudaria o nome de Copacabana sem saber a opinião dos moradores de Copacabana. Muito menos do Leblon, né? Acho que no Leblon, talvez se um morador fosse contra, já ia ser o suficiente. Qual é a opinião? Aqui ninguém apresentou nenhum relatório, nenhum dado, nenhum abaixo-assinado,
nenhuma audiência pública, dizendo qual é a opinião dos moradores daquele bairro. E olha, eu não sei se é ingenuidade ou não, mas a gente não pode deixar de levar em consideração que existem bairros fetiches na nossa cidade. Quantas vezes a gente não lê no jornal o lançamento de um empreendimento imobiliário na Tijuca? Aí você vai ver, é na rua Aristides Lobo, no Rio Comprido. Porque para especulação imobiliária é mais interessante vender imóvel na Tijuca do que no Rio Comprido. A mesma coisa, a gente nunca viu o lançamento de imóvel, que na verdade é no Engenho Novo, e a propaganda diz que é no Meier. Então, sinceramente, me parece que o único efeito prático dessa decisão, né, todos os transtornos para os moradores e os lucros para a especulação imobiliária, que vão vender terrenos em Camurim, imóveis, dizendo que está vendendo na Barra da Tijuca. Agora, para mim, o mais grave nessa situação é que, querendo ou não, os vereadores dessa casa podem produzir uma daquelas situações que a gente chama de orwelliana, né, do George Orwell, que é fazer o desaparecimento da região. Porque Camurim não é só um nome, é uma forma de ocupação, uma tradição que está sendo destruída pela Prefeitura do Rio de Janeiro, com as remoções a pretexto das Olimpíadas. A remoção da Vila Autódromo, um escândalo. A Vila Autódromo fica ao lado da Vila Olímpica. Não tem nada a ver com as Olimpíadas. Tem a ver com a venda dos imóveis depois das Olimpíadas, que a especulação imobiliária não quer vender os imóveis da Vila Olímpica do lado da Vila Autódromo. Aí, olha só, desaparece o bairro, desaparece as pessoas, são removidas, desaparece o modo de vida daquele local, e aí a cereja do bolo, desaparece o nome do bairro. Parece 1984 do George Orwell, né? A história recontada. Não, aquele bairro ali não é Camurim que mudou por conta do projeto das Olimpíadas. Camurim deixa de existir. Isso aqui é a Barra Olímpica. E aí quando você fala, isso parece uma besteira, mas não é. Porque quando você fala Camurim, você está falando de uma coisa, de um tipo de bairro, de um modo de vida. Quando você fala Barra da Tijuca, você está falando, ou no caso Barra Olímpica, você está falando de outro modo de vida, que remete a outro bairro, que é a Barra da Tijuca, e não Camurim. Então, eu acho que esse projeto, no mínimo, ele precisa ser melhor discutido. Falta o mapa, não podemos votar o projeto da mudança do nome do bairro sem o mapa. Não adianta só as delimitações, aquilo é genérico, tem que ter o mapa em anexo no projeto de lei. E eu acho que falta debate, e especialmente eu gostaria de ouvir, através de audiência pública, a opinião dos moradores, né, da região afetada, que eu acho que são os maiores interessados. Se o Pasquale Mauro morar lá, e a opinião dele eu não quero ouvir não.